versos 8 a 10. Vamos ler comigo até 10a, tá? Parte A do versículo 10. Então leiamos, está aí no telão, mas você pode ler na sua Bíblia também, se quiser. Leiamos. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Amém? Os irmãos podem assentar-se. O nosso tema desta noite é esse: definição do conteúdo da vigilância espiritual. Por que esse tema? Porque de manhã nós pregamos sobre a vigilância espiritual, sobre a necessidade constante de vigília, porque o inimigo, ele está como um verdadeiro salteador, invadindo os nossos corações para nos desviar, para que nós cansemos de esperar a vinda do Senhor Jesus e comecemos a negligenciar a nossa vida espiritual e comecemos a ceder à preguiça e a outras coisas mais que vão atrapalhando o nosso andar espiritual, e nós vamos enfraquecendo espiritualmente, vamos deixando a palavra de Deus de lado e começamos a fraquejar. E o que o inimigo quer, e está na palavra, que antes do Senhor vir, haverá apostasia na igreja. E apostasia não é incredulidade, é o crente no Senhor Jesus abandonando a fé, ou torcendo as Escrituras para se acomodar de uma maneira mundana a uma vida religiosa simplesmente. E o Senhor não está desejando isso para nós. Ele quer que nós realmente tenhamos uma fé viva, verdadeira, e nós sejamos vitoriosos. E nós não podemos deixar que o inimigo empane o brilho da nossa vida espiritual. Então nós falamos de manhã sobre a vigilância, a necessidade da vigilância, no versículo 6 deste mesmo capítulo. E agora nós vamos falar sobre a definição do conteúdo dessa vigilância. Então vamos falar com o nosso Deus e sentir isso, porque pela manhã nós falamos e pregamos sobre essa necessidade, e tivemos como tema o sono impedido. Como dissemos na parte da manhã, é muito bom dormir. Dormir é a coisa mais deliciosa do mundo. Você está morto de cansado, chega em casa, toma um banho, toma um chá, alguma coisa bem suave, deita na cama e dorme aquele sono. E acorda e levanta, não fica lá rolando na cama, rolando na cama que nem um preguiçoso, levanta, vai trabalhar. Mas há um sono em que Deus pede que nós não aceitemos esse sono e que deseja que ele seja realmente impedido, que é o sono espiritual. Que é o sono espiritual. E o Senhor diz: levanta tu que dormes, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. E nós precisamos então manter a vigília, estar sempre acordados. Quando esse sono espiritual começar a cair sobre nós, nas suas diversas maneiras preparadas pelo inimigo, nós vamos impedir e vamos nos manter sóbrios, vamos nos manter equilibrados na vida espiritual e vamos continuar à frente. Devemos realmente não aceitar esse sono, que é um sono das trevas, porque Deus não quer que assim seja. Ele quer que nós estejamos alerta. E o apóstolo Paulo, após falar sobre a necessidade da vigilância do crente, em função destas palavras de Jesus, quando ele fala firmado nas palavras do Senhor, lá de Mateus 24, 42. Então, lá diz o seguinte: vigiai, pois, isso palavras de Jesus, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, você não sabe, e ninguém sabe. Jesus diz que só o Pai sabe esta hora.
mas ela já está determinada pelo Pai. E o que Jesus vem, a palavra diz que ele vem e virá mesmo. Então nós vamos ver que Paulo, preocupado com isso, ele apresenta nesses versículos um conteúdo para este alerta, para esta vigilância espiritual. Como vigiar? E por que faz isso? Porque às vezes a pessoa diz, pastor, tudo bem, você falou para mim vigiar espiritualmente, mas como que eu vigio? Eu não sei como. Porque tem uns caras danados, né? Tem um turminho aí, bem assim, eu não sei como fazer isso, entende? Não sei como ficar vigilante. Então, meus irmãos, o conteúdo da vigilância espiritual é definida por uma vestidura especial. Em primeiro lugar, uma vestidura especial. O cingir-se espiritualmente de maneira especial. Então, é uma vestidura especial. O texto diz para nós, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor. Então esse é o conteúdo. Paulo vai dar estas peças da vestidura espiritual. Essa vestidura especial, que faz parte do conteúdo da vigilância espiritual, tem como nós podemos ver o texto duas peças distintas. Duas peças distintas, que não, na verdade, não são saia e blusa ou calça ou camisa. Não são. A primeira peça dessa vestidura é a fé. A fé é um dom de Deus, é dado aos crentes. E nós bem sabemos que todo crente tem fé. Ou tem muita fé, ou tem mais ou menos, ou tem pouca fé, mas tem fé. Todo crente tem este dom de Deus na sua vida, porque senão ele não poderia ser crente, meu irmão. Como alguém pode ser crente se não crer, se não tiver fé no sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo para a redenção da sua vida, para o apagar dos seus pecados, para a paga da sua duplicata nos céus? Então, quando nós cremos em Jesus, exercemos a fé pelo poder do Espírito Santo. Todo crente, a partir daí, nós sabemos que tem fé. Meus irmãos, a fé é um dos seus esteios espirituais cultivado a cada dia. O crente que exercita a fé é o crente que verdadeiramente agrada a Deus. Se você quer agradar a Deus, exercite a fé. Como é triste para nós, às vezes para o pastor, né? Quando chega perto de um irmão, o irmão está reclamando. Ei, pastor, a vida está ruim assim, está ruim lá. Mas, meu filho, você não é um servo do Senhor. Você não é o herdeiro das promessas de Deus. Exercita a tua fé e Deus fará a obra. E Deus faz mesmo. E quando nós vemos como alguém que faz como o testemunho da irmã Silmara hoje, uma dificuldade tremenda, mas eu cria, eu orei, eu pedi, e fui atrás, e agora estou com o nome limpo diante do Senhor, porque o Senhor abençoou. Exercitou a fé. A fé é algo maravilhoso. A fé é um elemento dessa vestidura, deste conteúdo da nossa vigilância. Se você não pode exercer a fé, não tem como, meu irmão, não tem como você ser um crente vitorioso. Não tem como você chegar até o dia do Senhor, ou até quando o Senhor te chamar, vivendo a vida espiritual em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a fé é esta primeira peça, desta vestimenta, que nós cingimos o nosso espírito, a nossa alma, como vestimos a roupa do nosso corpo. Devemos então ser envolvidos pela fé. As Escrituras Sagradas confirmam essa assertiva, quando dizem, primeiramente lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, a palavra diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário
que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Então você é um crente que agrada a Deus, se você é um crente de fé. Se você exercita a fé, se você exercita a fé, você é um crente firme no Senhor. Você é um crente vitorioso, porque a vitória caminha com você na sua vida espiritual. Você não tem do que temer, porque você sabe que Deus está com você. E ainda mais que por tudo que você fizer em nome do Senhor Jesus, Ele te recompensará. A palavra é clara, que Ele é galardoador. Não é essa palavra um pouco difícil até para pronunciar, mas isso significa que Deus presenteia, Deus recompensa, e Deus recompensa mesmo, de maneira maravilhosa. Posso ver no rosto de vocês esta bênção da recompensa do Senhor. Todos estão aqui com seus rostos, os seus rostos, melhor dizendo, brilhando, deixando fruir no rosto a graça de Deus, a bênção do Senhor. Isto é maravilhoso. No outro texto de Hebreus capítulo 1, verso 1, diz o texto lá: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você não vê, você não apalpa, mas você crê. E quando você crê, as coisas acontecem, porque a palavra diz: tudo é possível ao que crê. E se você crê, se você tem fé, você está com a peça correta da vestimenta, que faz com que você esteja alerta, caminhando enquanto aguarda a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque nós já fizemos até aqui uma enquete uma vez de quem ama a vinda do Senhor. E nós vimos que todos nós amamos a vinda e queremos a vinda do Senhor. E caminhamos assim pela fé, preparados para esta vinda do Senhor, sem temer, mas ter alegria, expectativa santa da vinda do Senhor, de um momento glorioso para a nossa vida, de uma experiência mística elevadíssima para os nossos corações, para as nossas almas. Só os crentes fiéis poderão experimentar estas coisas. Você está vestido da fé? O seu espírito está revestido da fé? Você é um crente que crê firmemente, que exercita a fé? O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1:5, diz assim: que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Ele está falando da consumação da salvação, de todos os santos, de todos os salvos. E ele está dizendo: mediante a fé estáis guardados. Então esta fé, quando nós nos vestimos esta peça maravilhosa, desta vestimenta, esta vestimenta que é a vestimenta espiritual da vigilância, que é o conteúdo dessa vigilância, você está guardado nas virtudes de Deus. E sabe que é um homem, uma mulher guardado na virtude do Senhor? Sabe, isto aqui é só para nós, é só para os servos do Senhor. Ninguém mais tem este privilégio de ter na sua vida esta graça maravilhosa de ser guardado na virtude de Deus para a salvação. Isto é Deus nos auxiliando, é Deus caminhando conosco através do seu Espírito, nos sustentando nos momentos de crises difíceis que o diabo possa colocar diante de nós, para passarmos vencendo essas etapas todas pela fé, a fé plantada em nós pelo nosso Deus, para que nós possamos exercitá-la. A fé, meus irmãos, faz parte, a fé, melhor dizendo, faz com que aconteçam coisas incríveis, tais como sinais e milagres. A exemplo, nós temos o arrebatamento de Enoque. Como Enoque foi arrebatado para os céus. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 5, o autor de Hebreus nos revela como foi esse arrebatamento.
um milagre, uma coisa tremenda, um homem que foi em corpo para o reino dos céus, no Antigo Testamento, diz o autor de Hebreus, pela fé, Hebreus capítulo 11, verso 5, se alguém quer seguir, está seguindo aí no telão, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, olhem só, pela fé, por esta vestimenta, é um homem firme na fé, continuadamente andava com Deus, até que Deus o tomou para si. E o autor de Hebreus diz, Deus fez isto porque Enoque tinha fé, para que Enoque não visse a morte. E diz assim, não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então a fé é um dom que Deus nos dá para nós exercermos, e quando nós exercemos esta fé, que é uma vestimenta do nosso espírito, nós agradamos a Deus. E a melhor coisa da vida é ser agradável a Deus, meus irmãos. Muitas vezes nós não podemos ser agradáveis aos homens quando queremos agradar a Deus, mas devemos agradar a Deus, porque no final tudo se compreende, porque se há sabedoria divina, se entende essas coisas. Quando você quer agradar a Deus, mesmo que alguém fique um pouco aborrecido, sabe, é melhor que você agrade ao Senhor, porque isso é um ato de fé. Quando você exerce a fé, você agrada ao Senhor. Assim, os crentes que vivem firmados na fé, na salvação que há em Cristo Jesus, são crentes vigilantes, e verão o Cristo glorificado, e serão glorificados com Cristo. Esse é o nosso alvo maior. O nosso alvo não pode estar aqui nesse mundo como as coisas fundamentais da nossa existência, como se nós perdêssemos essas coisas, nós estaríamos realmente desgostosos com a vida, com Deus, com tudo. Meus irmãos, estas coisas da terra, por melhores que sejam, são passageiras. Elas, uma hora nós não a teremos nas nossas mãos, porque seremos chamados e elas ficarão por aí. Sejam coisas de vaidade, sejam riquezas, sejam família, filhos, seja o que for, ficará quando Deus nos chamar, ou se Jesus Cristo vier. Mas as coisas do Espírito, estas coisas espirituais, meus irmãos, nos levarão à glória. Se você exerce a fé, e você espera no Senhor, e você quer um dia estar com Cristo no reino celeste, esta é a bênção maior, porque você está liberto de todas as demais coisas, exercendo a fé no Senhor. Assim, os crentes que vivem firmados da fé na salvação que há em Cristo Jesus são crentes vigilantes. Eles, como dissemos, verão a glória de Cristo e serão glorificados pelo Senhor, e nós devemos desejar ardentemente esta glória. O que você deve desejar, o que eu devo desejar, não é os bens terrenos, a fama terrena, estas coisas terrenas, não, mas sermos glorificados na eternidade com o Senhor Jesus. Nós não podemos nem descrever isto, de tão maravilhoso, de tão grandioso que é. Mas imaginem, vocês se encontrando com Jesus glorificado, e a glória de Jesus sendo transferida para vocês, como servos de Jesus. Imaginem nas suas mentes, este momento tão maravilhoso, fantástico, lindo, será o maior da nossa existência, esse momento em que nós vamos cruzar com o Cristo glorificado, e vamos ser glorificados por Ele. Firme, pois, a sua vida, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, firme isto na fé, e seja assim mais um dos crentes vigilantes, pois a fé faz parte preponderante da vida do crente vigilante, do crente fiel. O crente fiel exercita a fé, e quando ele exercita a fé, ele é um crente vigilante, ele não é um crente negligente. Ele está vivendo a sua vida espiritual de maneira intensa, e desta maneira com que ele está vivendo, ele está aguardando a chegada do Senhor, o grande e glorioso dia do Senhor. Meus irmãos, a, A segunda peça dessa vestidura é o amor.
Então a primeira é a fé, a segunda é o amor. Amar é um exercício glorioso, benigno, maravilhoso. O apóstolo Paulo fala sobre o exercício do amor e diz lá em 1 Coríntios, desta maneira, assim ele descreve o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E aí ele descreve o amor. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E ele encerra dizendo: o amor nunca falha. Por isso o amor é uma vestimenta. Era uma vestimenta que nos sustenta durante todo esse tempo e nos ajuda a permanecer alerta, despertos, quando nós exercemos o amor, porque o amor não falha. Nós vemos o amor de Jesus. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E pelo amor que Jesus tem, suportou a cruz por nós, nos deu esta salvação gloriosa, esta vida maravilhosa, nos concede o Espírito para que nos ajude através da palavra a continuar despertos, a continuar firmes na nossa senda, até nos encontrarmos com o Senhor, e esse encontro de glória. E Paulo diz no verso 13, encerrando o capítulo de 1 Coríntios, ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. O maior destes é o amor. O amor é tão grande que o seu exercício para com o próximo é algo revelador do espírito de uma pessoa. O evangelista João diz assim, lá na primeira carta de João, capítulo 4, verso 20: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Revela, né? O exercício do amor revela o interior da pessoa. Eu amo a Deus, mas odeio o irmão. Odeio o irmão, como é que ele diz? Pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, como vai amar a Deus a quem não vê? Então, meus queridos, nós devemos viver essa vida de alerta, esse alerta espiritual, exercendo a fé e vivendo o amor. Viva o amor. Sabe, nós estamos falando da família, viva o amor na família. Viva o amor conjugal, sincero, maravilhoso. Faz da sua casa o céu. Faz da sua casa o lugar que você quer voltar mesmo. Você sai para o trabalho, mas não vê a hora que volta para casa, porque ali você está exercendo o amor para com a esposa, para com o esposo, para com os filhos. E você está continuando a ir, caminhando, desperto
desperto para aquele grande e glorioso dia do Senhor, no qual todos nós vivenciaremos. Se eu estiver morto naquele dia, vou vivenciá-lo com a ressurreição dentre os mortos. Vai ser algo extraordinário. O meu espírito estará recebendo o meu corpo glorificado. Se estiver vivo, será transformado num abrir e fechar de olhos, no corpo glorificado, no corpo idêntico ao corpo de Jesus, para viver na eternidade, no reino dos céus. Será o corpo glorificado, porque o corpo de corrupção não poderá entrar nos céus. Por isso nós vamos ou ser ressuscitados ou transformados naquele glorioso dia para entrarmos com o Senhor Jesus, nos reunirmos com Jesus nas alturas e irmos para o reino celeste para estarmos para sempre com o Senhor. Amém, meus irmãos? Vale a pena? Vale a pena. Vale a pena viver a fé. Vale a pena exercitar o amor para estarmos despertos, para estarmos vigilantes. Estas forças trabalham em nós para isto, pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Em segundo lugar, nós temos para esta vigilância, para este equipamento, um elmo. Então seremos protegidos por um elmo distinto. Então nesse conteúdo desse texto, nós temos um elmo. Sabe o que é o elmo? O elmo é o capacete que usavam os cavaleiros da Idade Média para proteger a cabeça. Era de ferro, tinha uma janelinha aqui que eles abriam e fechavam. Mais ou menos assim, que nem os dos Fórmula 1, assim, só que era bem diferente, era cavalo, não era carro, né? E era espada mesmo, e aquele elmo, então, protegia a cabeça do guerreiro, do cavaleiro. A palavra diz para nós ali, e tendo por capacete a esperança da salvação. Tendo por capacete a esperança da salvação. O elmo da sua mente, a proteção da sua mente é a esperança da salvação. Sabe, esta é a coisa mais linda da vida. Você tem pensado na sua salvação diariamente? Você tem pensado assim, olha, eu sou salvo em Jesus? Que maravilha, eu nunca tinha refletido sobre isso, eu sou salvo em Jesus. Nossa, Senhor, que coisa, eu não vou para o inferno, porque Jesus me salvou. Você já pensou essas coisas assim? Na sua mente já ocorreu durante o dia, quando você está trabalhando lá, de repente, o Espírito toca e vem na sua mente, eu sou salvo em Cristo. Eu sou salvo em Cristo. Lembre-se disso, isto é a proteção da sua mente, é o seu elmo. Não há no mundo, meus irmãos, mais sublime desejo e desejado pelo ser humano do que a salvação da alma. Não há nada. Não há nada mais almejado. Em todos os tempos da história, grandes pesquisadores pesquisaram tribos da antiguidade, nações da antiguidade. Todos eles estavam em busca do arrependimento, em busca da solução para a salvação. E eis que Jesus traz, então, a salvação a todos os homens, pela graça, né? Porque eles, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você é salvo em Cristo Jesus, Ele trouxe a salvação. Você tem refletido sobre essa salvação, você tem glorificado a Deus na sua mente por causa desta salvação. Você tem visto assim, naquela tela da mente, a crucificação de Jesus, o sofrimento de Cristo, derramado o sangue de Jesus, as dores que Cristo sofreu para você ser salvo, e você glorifica, Senhor, muito obrigado por esta bênção, Senhor. A nossa salvação tem que estar na nossa mente. Se você está vigiando, se você é um vigilante da fé, se você é uma pessoa que está esperando Jesus Cristo na sua vida, você deve estar vivendo na sua mente a salvação. A salvação é tudo na vida humana. É tudo.
Uma pessoa sem salvação não tem um norte na sua vida, na sua existência. Está completamente perdida e sem esperança para o futuro de sua alma. Está com a mente vazia, desprotegida. E o inimigo está usando de qualquer maneira esta pessoa. A salvação, por ser assim, algo sublime, meus irmãos, e tão maravilhoso como uma dádiva de Deus, aos pecadores deve estar arraigada em nossa mente, devendo ser lembrada e relembrada constantemente. Mas às vezes nós só lembramos da salvação quando o pregador fala dela. Vivemos como se não tivéssemos tido essa bênção. Que haja um despertamento em nós, porque o lembrar e o relembrar da salvação é proteção da nossa mente. É proteção da nossa mente. Ela deve ser, esta relembrança, esta salvação deve ser relembrada constantemente. Ela deve ser tão protetora da vida da pessoa, a ponto de poder ser comparada com o elmo utilizado pelos cavaleiros da Idade Média, que lhes protegiam a cabeça toda, inclusive o crânio, a parte mais delicada, mais importante do ser humano. Assim deve ser a esperança da salvação para o pecador salvo em Cristo Jesus. Ela deve estar presente em sua mente, envolvendo toda ela a todo tempo, de maneira tal que mantenha a pessoa sempre voltada para a graça de Cristo, propiciada na cruz do Calvário por ela. Isso. Você tem relembrado da sua salvação? Você tem lembrado do dia que você levantou a mão e disse: Senhor, eu estou aqui, Senhor, tem misericórdia de mim? E o Senhor não fez por rogado, pegou e deu a bênção, o perdão para os seus pecados, restaurou a sua alma, colocou você agora juntamente com Ele, porque Ele não nos coloca perto dEle, Ele coloca junto com Ele. Paulo diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, porque Cristo passa a viver em nós de maneira maravilhosa. Você tem se lembrado disso? Tem colocado isto na sua mente? Meus irmãos, essa esperança da salvação deve ser, na mente humana, como uma constante resistência a qualquer ataque do inimigo, para desestimular o pecador salvo de ir à frente no caminho com Jesus Cristo. Quando nós lembramos da salvação, não adianta Satanás acusar-nos. Ele começa a acusar você de pecados. Mas você sabe que você foi lavado e purificado pelo sangue de Jesus. E cada vez que você clamar, o sangue de Jesus te lava e te purifica. E você está seguro nas mãos do Senhor por esta salvação. Há um dito popular, meus irmãos, que diz: mente vazia, oficina do diabo. E quem elaborou este dito não está muito errado, não. Porque, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo fala: e tendo por capacete a esperança da salvação, ele verdadeiramente está dizendo: não deixe a sua mente vazia. Sabe quando Satanás ele entra e trabalha na vida da pessoa? Sabe quando ele entra e trabalha na vida da pessoa? Quando a mente dela está vaga das coisas de Deus. Mas se esta salvação é uma constante, esta esperança da salvação é uma constante, presente na sua mente, o inimigo não terá como invadir a sua mente e trazer coisas estranhas e te conduzir a situações terríveis. Porque a sua mente não está vazia, ela está cheia da presença do Senhor, ela estará cheia da esperança da salvação que você alcançou em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque esta esperança, meus irmãos, bíblica é certeza de salvação, quando nós falamos. Então não deixe a sua mente vazia, mas ocupe-a
com a sua salvação. E ocupar a mente com a salvação é o mesmo que viver constantemente pensando nas coisas que são lá de cima, onde Cristo está. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, lá no capítulo 3, verso 1, e diz: portanto, se já ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Se você já ressuscitou com Cristo, se você já está salvo com Cristo, vai encher a sua mente com as coisas que estão lá no alto. Em Colossenses 3,2 ele diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Não se prendam nestas coisas da terra, mantenha sua mente cheia das coisas divinas. Assim, a esperança da salvação é o nosso capacete de proteção da nossa vida espiritual, e nos fará viver vigilantes e firmes, porque o dia do Senhor virá e não tardará, diz a palavra do Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 37. Está essa afirmação, eu quero que vocês leiam comigo. Vamos ler comigo aí, Hebreus 10, 37, todo mundo? Vamos lá? Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há vir virá e não tardará. Portanto, coloque em sua mente a esperança da salvação, esta certeza dada pelo Espírito Santo de Deus, a todo o que crê e vive para o Senhor Jesus Cristo, e tenha a sua mente protegida das astutas ciladas do diabo, porque a sua mente, ali na sua mente tem um elmo que protege você. Esta certeza da salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. Se eu tenho a certeza da salvação, se a minha mente está cheia disto, nada vai penetrar e tomar espaço ali. Em terceiro e último lugar da nossa mensagem, também então, isto tudo por um motivo maior. O texto diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este conteúdo deste alerta, deste estar vigilante, é porque Deus não nos destinou para a ira. Aqui eu contrario muitos teólogos, e muitos teólogos estão comigo também nisso. Porque os crentes não entrarão na tribulação, na chamada grande tribulação. Essa grande tribulação será juízo de Deus sobre a face da terra. Mas os servos de Jesus Cristo, diz aqui a palavra claramente para nós, que nós não fomos destinados ao juízo. Os crentes não foram destinados ao juízo. Nós não estamos destinados para estar sob a ira de Deus, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Aqui está o maior motivo pelo qual nós cremos no arrebatamento da igreja, e cremos que esse arrebatamento será antes da grande tribulação, e o será porque a grande tribulação será período de juízo de Deus, repito, sobre os desobedientes, sobre aqueles que se voltam contra Deus, sobre aqueles que estão em rebelião contra o Senhor, contra a igreja do Senhor na face da terra. Ora, se o crente é lavado e purificado e perdoado e restaurado em Cristo Jesus, isto, meus amados, significa que os crentes não foram feitos para estarem debaixo do juízo de Deus, mas sim da graça, da benção. Amém, meus irmãos? O arrebatamento tirará a igreja do Senhor, não permitirá que ela entre nesse campo de sofrimento, porque os salvos estarão para o Senhor, porque nós não fomos feitos para estar sob a ira. Vamos encerrar a nossa mensagem, meus amados. Concluímos dizendo-lhes que hoje, pela manhã, pregamos sobre a necessidade da vigilância, tendo como tema o sono impedido. Porque o crente em Cristo o crente em Cristo não é concedido dormir espiritualmente. Se tal crente quer ver a glória de Deus, terá que viver alerta, vigilante,
E o apóstolo, após falar sobre a necessidade da vigilância do crente, em função destas palavras de Jesus, como dissemos no início dessa mensagem, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, apresenta-nos então este conteúdo da vigilância, porque alguns, para se desculparem, poderão dizer, eu não sei como vigiar. E o conteúdo da vigilância espiritual é uma vestidura especial de fé e amor, e uma proteção dada pelo próprio Deus para a nossa mente, o elmo da salvação, o relembrar, o viver esta salvação em nossa mente. E tudo isto por quê? Por aquele motivo maior, porque Jesus morreu por nós para isso tudo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor, vamos ficar em pé. Vamos cantar o hino 386 do Inário para o culto cristão. Vamos louvar ao Senhor por esta